Um juiz puniu um advogado que deu um copo d'água para uma testemunha que estava lá em choro, em crise, aos prantos, cara. Caso chocante, tem registro em vídeo, só não tem consequência ainda, né? Isso é para aprender a respeitar a ordem judicial aqui. Retira daqui. Vou direto mostrar o registro em vídeo, Adi, olha lá. E a água para eles é quando eu autorizo com um copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas, o senhor está aqui como advogado. Tá? O copo com vidro não é autorizado. Tá? A função não é, o senhor não é servir água aqui. Como advogado, se eu servir, eu faço o que eu quiser. Agora, não servir eles, eu concordo com o senhor. Tá. Agora, servir, o senhor deixa para o pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Eu faço o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz o serviço que eu quiser. Se o senhor não quiser que eu não sirva ela, que inclusive está num momento debilitado, está quase chorando, por isso que eu ofereci água para ela, tudo bem. Sim, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, tá? O que eu vou fazer, se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviçal, ou se eu vou limpar o chão da rua, não desrespeito. Não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os dois policiais, retire esse advogado daqui. Pode, por favor, apoio para eles aí. Não, vamos pior que não, eu estou aqui advogando. Ele acha que pode fazer o que quiser. Retira daqui agora. Então retira. Retira daqui agora. Entendeu? Isso é para aprender a respeitar a ordem judicial aqui. Retira daqui. O senhor veio aqui para ficar me contestando. Nós procuramos os envolvidos nesse caso. Em nota, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas afirma que a conduta do juiz foi autoritária e ilegal. Claro, né? Pelo amor de Deus. O que mais que a associação que representa os advogados vai dizer, né? Vamos lá. Tem a nota agora. Ai. Associação dos Magistrados de Mato Grosso. Por Associação dos Magistrados, seu nome chique, né? Entenda Sindicato dos Juízes. Pode ser? Sindicato dos Juízes do Mato Grosso. Beleza. Tá dizendo o quê? O Sindicato dos Juízes. Manifesta seu irrestrito apoio ao juiz. Irrestrito, Adi. Quer dizer, não tem nenhuma chance desse juiz ter agido de maneira errada. Não, ele irrestrito. Irrestrito. Em face ao episódio ocorrido em audiência de instrução, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ensejou a ordem de retirada do advogado conforme amplamente divulgado na imprensa. Por mim, seria mais amplamente ainda, tá, sindicato? É dever de todo juiz, ao presidir uma audiência, manter a regularidade dos trabalhos, a disciplina e o decoro durante o discurso do processo, ou curso do processo, evitando a prática de atos capazes de prejudicar a regular a tramitação do feito, tipo tomar água. Porra! Nesse panorama, a conduta processual do juiz ateve-se aos exatos limites estabelecidos em lei para assegurar a ordem da audiência, tumultuada pela postura do advogado. Tá maluco? O vídeo diz o contrário, rapaz. No vídeo fica parecendo que quem tumultuou foi o juiz, porque se não fosse o juiz, o rapaz lá tinha tomado o gole d'água dele, tinha resumido a fala e acabou. Hein? Doideira. Segue lá o último parágrafo. A associação enfatiza absoluto respeito às prerrogativas da advocacia. Não foi o que eu vi. Chega, não vou mais ler. Bom, espero ter respeitado o direito de defesa, a nota está aí, quem quiser que vá atrás da Associação dos Magistrados de Mato Grosso, que eu estou definindo como sindicato, porque eu mesmo, como jornalista, né, Adi, como trabalhador, a gente nem sempre pode ficar escolhendo emprego, então fiz muita assessoria de imprensa, sabe, Adi? Incluindo a congênere dessa associação aqui no Paraná, que é a Amapar, eu trabalhei lá. Não pude trabalhar porque eu briguei com o juiz que mandou eu chamar ele de doutor. Daí, depois disso, queriam colocar o uniforminho para eu trabalhar, daí eu pirulitei. Adi, tinha visto isso, não? Cara, eu não tinha visto e eu tô um pouco em choque com esse vídeo, assim. Mas alguém acabou de botar aqui nos comentários uma coisa que pode fazer um pouquinho de sentido. Se qualquer um puder dar água ou comida, pode aproveitar para envenenar. Tá, faz um pouquinho de sentido, assim, na minha cabeça. Mas eu acho que o juiz poderia ter explicado um pouquinho melhor se era essa a questão, sabe? Porque eu achei muita grosseria, para dizer o mínimo e não imputar crime a ninguém. Eu achei no mínimo grosseiro e sem noção, assim. Se é essa a desculpa, pode envenenar a pessoa. Poxa, então
diga isso, sabe? Diga, olha só, eu não vou permitir que você entregue a água, porque na lei tal, que diz, sabe? Com um pouquinho de prova, com um pouquinho de substância, eu acho que talvez o advogado também fosse compreender melhor e também fosse falar de uma forma menos agressiva, porque ele respondeu também de uma forma grossa. Mas não tinha como não responder de uma forma grossa, então eu não culpo, sabe? Não culpo. Mas o juiz realmente, a forma como ele tratou o advogado foi como se ele fosse acima desse advogado de uma forma desumana, digamos assim. Eu acho que nem tem relação de advogado e juiz. E eu só gostaria de falar uma questão sobre a minha fala de 2013. A questão de 2013 que eu falo não é o início das manifestações, é a partir do momento em que essas manifestações foram cooptadas pela extrema-direita. E que a minha teoria, isso aconteceu lá no meio de junho, mas tem pessoas que dizem que foi mais tarde, tem pessoas que dizem que foi mais cedo, e tudo bem, há bastante divergência, mas o papel das redes sociais na cooptação de manifestações justas, que eu participei, inclusive, dentro da Associação LGBT daqui de Pelotas, eu acredito que o Facebook, principalmente, teve um papel bem importante nessa cooptação do nosso espaço de manifestação de rua. Eu vou trazer para a discussão só o Ricardo, que ressalta aqui que na visão dele o juiz estava mais preocupado mesmo com a própria autoridade, embora o argumento do envenenamento seja válido, como pontua a AD, né? O que fica me parecendo só é que a fala realmente poderia ter sido... Se a fala fosse um pouco diferente, nada daquilo teria acontecido, né? Doutor, eu peço que o senhor não sirva água para sua cliente, será um prazer para esse tribunal hidratar todos que estão aqui. Ah, delícia, acabou. Mas não, o cara se comportou como? Como alguém que está, desculpa, ou dando muito valor ou abusando, tá? Da própria autoridade. Aí um outro juiz tem que julgar, eu não sou juiz, eles ganham demais, não vou fazer isso de graça, né? Mas, Adi, eu fico pensando se não tem um problema cultural da autoridade que conferimos ao juiz. Uma autoridade que é por vezes artificial. Juiz não é doutor, Adi. Juiz não é doutor porra nenhuma. Eu me recuso. Eu acho se que tiver doutorado... Eu acho que isso vem mesmo da nossa cultura e também de ver como um profissional do direito, como um doutor acima de todas as dúvidas e todas as mascaratices, digamos assim. Ah, ele é advogado. Tá bem, mas ele não é doutor, ele não vai entender de outras formas. Ele é uma pessoa que entende de direito o suficiente para te defender ou para te julgar conforme a Constituição. Mas ele não vai entender de todas as coisas. Nesse caso, por exemplo, o que faltou é realmente uma comunicação não violenta. Se o caso dele foi realmente não levar, comunicação. Se ele soubesse de comunicação, mas não sabe. Então, ele fica com essa coisa como se ele fosse muito maior, porque ele compreende de leis e porque ele tem nas mãos dele uma autoridade. Se você vai preso ou não, se você vai pagar multa ou não. Mas, acima disso, ele não tem direito algum de ser uma pessoa grossa, autoritária, uma pessoa arrogante com as pessoas que estão dentro do tribunal. Se é dele, né? Se ele acredita que é dele, então ele que mantenha as pessoas ali de uma forma, no mínimo, respeitosa. Pois é, eu mantenho, tá? Depois de ouvir a Adi, eu acho que ela até reforça aqui minha crença de que a cultura, ela não incentiva um uso sábio da autoridade conferida ao juiz. Aqui nós estamos falando do senhor, como é que é o nome dele? Olha lá, ó. Carlos Alberto Garcetti. Senhor Carlos. Senhor juiz Carlos. Eu não acho que o senhor tenha feito bom uso da autoridade que o senhor se esforçou tanto para proteger. Não basta, seu Carlos, o senhor fazer de tudo para preservar a própria autoridade. O senhor, para ter autoridade, tem que mostrar que sabe usá-la. Então, naquela sala, o senhor é a autoridade que conduz os trabalhos. O que é conduz os trabalhos ali, Carlos? Era criar condições para o senhor poder fazer o seu, de julgar a testemunho dela, de testemunhar, certo? E o senhor não conseguiu fazer isso por causa de um copo d'água. E por que o senhor não conseguiu fazer isso? Porque o apego do senhor à sua autoridade torna o senhor um homem fraco e desprezível, conforme aquele vídeo ali bem estabelece. É assim que o Brasil o vê,
Senhor Carlos, a fala foi lastimável. Que o senhor aprenda a usar sua autoridade com mais frequência que defendê-la, porque o vídeo é ridículo. Adi. O senhor fez uma tempestade de copo d'água. Acabou. Mas isso. Ai, você sabia que a gente encerrou assim? Não tinha como não fazer essa piada, desculpa. Mas o senhor realmente fez uma tempestade e copo d'água, e, sinceramente, se é o apego à autoridade, eu acho que a autoridade de respeito você não precisa pedir. Acho que se já vem com o seu cargo, o mínimo que você pode fazer é manter, né? Que as pessoas tenham respeito a você, e que as pessoas tenham respeitem a sua autoridade também, te vejam como autoridade. E isso não é somente um papel que vai te dizer, isso é o comportamento que você tem enquanto você exerce a profissão que aquele papel, né, te concede.